Olá, bom dia! Hoje é dia 8 de setembro de 2025. Pela graça do Senhor, uma noite tranquila e em paz, e esse novo dia que Ele nos concede. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para a nossa devocional. E o nosso texto continua sendo na Epístola do Apóstolo São Paulo, aos Gálatas, capítulo de número 6, verso 1, quando ele diz: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essas pessoas a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Falamos ontem sobre essa questão das faltas, né? Nós, as faltas e a cura para essa situação, falando aí dos princípios da vida cristã. Vimos então que o apóstolo Paulo fala da possibilidade da ocorrência da falta na vida do cristão, na vida da igreja. Por isso ele diz aqui, né, se alguma pessoa, se alguém ou alguma pessoa for apanhado em alguma falta, surpreendido em alguma falta. Vimos que ele usa a palavra antropos, no sentido amplo, para a pessoa, para ser humano, e ele não usa a palavra pecado, mas a palavra paráptoma, que é realmente um resvalar do pé fora do caminho. Não é a palavra técnica para pecado, mas de qualquer forma é um deslize, é uma falha nesse sentido aí de forma inesperada em que ele é surpreendido. Hoje vamos falar sobre a necessidade da restauração quando alguém é surpreendido numa situação como esta. Paulo diz aqui, vocês que são espirituais. Isso aqui não pode ser visto como uma espécie de casta ou de grupo ou classe especial. Não é para nenhuma forma de envaidecimento. Logo a seguir ele vai deixar isso claro. Senão eu sou espiritual, então eu tenho um eflúvio superior em relação às coisas divinas, às coisas de Deus. Eu tenho uma posição, não, nada disso. Vós que sois espirituais, aqueles que estão na condição de servos de Deus, que andam, como Paulo mesmo colocou anteriormente, né, no Espírito, que tem manifestado o fruto do Espírito, mas que também reconhece o fato de ser sujeito a cometer algum deslize. Então, vocês que são espirituais, que têm a percepção da graça de Deus e da presença do Espírito, da manifestação da bondade do Espírito, então vocês, se surpreenderem a alguém em alguma falta, então tem que ter, com relação a ela, uma ação adequada, uma ação correta. E qual é esta ação? É buscar a correção. Vocês devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Ou seja, não é exercer um juízo frio, discriminatório, condenador, arrogante, superior. Não se trata de exercer nenhuma ação nesses moldes. Não é este o propósito aqui, e não é esse o propósito das Escrituras quando fala sobre disciplina, correção. A palavra usada pelo apóstolo Paulo é catartizete, cujo significado é, por exemplo, como vemos em Mateus 4:21, restaurar, recuperar a rede de pesca que estava danificada, com algum problema.
ou havia rompido uma malha, ou havia se enroscado em si mesmo, algum problema. Então você vai restaurar. Ou também é usada para recuperar o osso quebrado, a fratura que a pessoa sofreu. Então, essa palavra é usada para isso, para restaurar, para condenar. Não é para destruir, não é para eliminar, não é para desfazer, não é para sufocar, não é para fazer sucumbir, não é para esmagar a cana quebrada, não é para apagar o pavio da vela que está ali quase apagando. Não, não. Para restaurar, é para recuperar, como o Senhor Jesus nos disse nessas suas palavras tão maravilhosas, para não quebrarmos, ou para não esmagarmos a cana quebrada, nem apagarmos o pavio que está fumegando. A ênfase, portanto, aqui, meus irmãos e irmãs, meus queridos, não é o castigo, não, longe disso. É a restauração, para que a pessoa possa se corrigir, para que a pessoa possa ter esta correção que restaura. Por isso, a disposição correta é a palavra prautes, que significa brandura, mansidão. Aqui no verso 22, bondade, fidelidade, mansidão, fruto do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo, ou melhor, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos ensina com relação a nós, as faltas e a restauração, a cura. Que Deus nos abençoe, para que não tenhamos essa vã ufania, esse orgulho vazio, essa vaidade. Sou espiritual, vou corrigir os outros. Não. Se eventualmente você não é um investigador, se eventualmente uma pessoa for apanhada, tem um deslize, então corrija com brandura, como diz o texto, a fim de que esta pessoa seja ajudada a se corrigir, a ser restaurada, a ser curada. Deus o abençoe e abençoe, abençoe a mim e a todos nós, para que vivamos assim, debaixo da graça de Deus, abençoando, restaurando, para o louvor da glória dele. Amém? Amém.